Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Lucas Rafael de Medeiros de Souza, sou aluno do curso de Educação Física, licenciatura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E nós estamos sendo orientados a realizar estudos dirigidos na matéria de nutrição aplicada à atividade física. E esses estudos dirigidos são baseados em vídeos, né, onde os alunos devem gravar tais conteúdos e elaborar e apresentar resumos, entre outras coisas, sobre esses estudos. Pois bem, hoje o nosso vídeo será dividido em duas partes, até para não ficar um vídeo muito extenso. Eu acredito que esse vídeo aqui já fica um pouco extenso, mas é isso. O nosso conteúdo hoje é sobre lipídios, né? E nessa primeira parte nós estaremos exemplificando algumas coisas sobre os lipídios e desmistificando alguns conteúdos e assuntos, né? Primeiramente, os lipídios são de origem pertencentes a um grupo heterogêneo, e dentro desse grupo nós podemos observar que tem composições de óleos, gorduras, ceras e compostos relacionados a tais questões. Os óleos são líquidos, né? E a gordura é sólida, nós podemos ver. E dentro do grupo de lipídios existem algumas categorias e existem os tipos de lipídios, que é o lipídio simples, o lipídio composto e o lipídio derivado. Falando um pouco sobre o lipídio simples, eles são conhecidos como gorduras neutras dentro do meio da nutrição. E esses lipídios, eles possuem, a sua grande maioria, são formados por triglicerídeos. Triglicerídeos é aquele grande vilão que muitas das vezes nós ouvimos. Mas os triglicerídeos, eles em abundância, como nós vemos dentro da educação física e dentro de qualquer área da saúde, tudo que em excesso é ruim. Mas regulado corretamente e tudo mais, ele não vai afetar a vida da pessoa e vai ter até um impacto positivo, né? Mas o que acontece? Os triglicerídeos são uma formação de eles são formados através da forma do armazenamento da gordura, que é através das células adiposas. Vale destacar também que os lipídios simples possuem uma certa divisão de grupos, né? E essa divisão de grupos nós podemos ver que dentro dessa divisão de grupos são chamados de ácidos graxos, né? Lembrando que a divisão desse grupo dos ácidos graxos, né, ela ocorre através da união de glicerol mais ácidos graxos. Os ácidos graxos e os grupos que nós ouvimos são chamados de ácidos graxos saturados, aqueles que contêm ligação covalente com um átomo de carbono e hidrogênio, e os ácidos graxos insaturados, que são ácidos insaturados que contêm uma ou mais ligação dupla de cadeia principal com a cadeia principal de carbono, sendo cada ligação um sítio potencial para o hidrogênio, sendo um sítio potencial com o hidrogênio. Já no lipídio composto, são formadas por uma molécula de triglicerídeos e combinados com uma outra substância, com outras substâncias químicas com mais de 10% de gordura total no corpo. Consequentemente, os fosfolipídios têm um papel importante nessa formação do lipídio composto. O que acontece? Através do lipídio composto, nós vamos ver que os fosfolipídios possuem uma importância maior nessa questão. Por quê? Por causa dos fósforos, né? E com a base nitrogenada, embora o fígado ele seja uma maior síntese de dissolução desses lipídios, nós observamos que ocorre um impacto, seja positivo ou negativo, desses lipídios. O que acontece? A membrana plasmática ela vai atrair a água, automaticamente sendo hidrófica. E a porção lipídica ela vai afastar a água, sendo hidrofóbica.
E nessa parte nós começamos a ver o que é o colesterol bom e o colesterol ruim. Para categorizar o colesterol ruim, nós devemos compreender que o colesterol ruim, primeiro nós devemos compreender que um fígado que tem uma produção hormonal prejudicada por algum fator, ou realmente por alguma doença, né, seja fator externo, doença, ou por causa de medicações, por aí vai, ele vai ter uma produção maior de um determinado hormônio. O hormônio que pra gente aqui hoje é importante é o HDLH, é o HDL. E através do HDL nós vemos que existe a criação do LDL e do HDL, né? Através desses dois a gente pode ver. O que acontece? Para o colesterol ruim, nós observamos que o LDL ele carrega de 60 a 80% do colesterol sérico total. E o que acontece? Esse colesterol ele é carregado através dos músculos lisos, consequentemente, entre as paredes musculares lisas. Consequentemente, esse colesterol, como ele for passando por essa área, ele vai acabar se agarrando nas paredes celulares e, consequentemente, vai causar deficiência ou qualquer tipo de problema nessas artérias. Lembrando que, por que ele vai causar essa deficiência? Porque ele transita entre regiões de músculo liso, entre as paredes do músculo liso. Consequentemente, a nossa vascularização parede muscular e o músculo liso. Então, acho que eu preciso explicar isso, né? Já o colesterol bom, ele age como um varredor. Então, o colesterol bom, ele age contra esse excesso do LDL. E ele age como um transportador reverso de colesterol, removendo o colesterol ruim da parede arterial. Nos lipídios derivados, são formados a partir dos lipídios simples mais compostos. O que acontece? A união desses dois lipídios vai formar um lipídio derivado. E ao contrário das gorduras neutras e dos fosfolipídios, com a cadeia de hidrocarboneto, os lipídios derivados contêm anéis de hidrocarboneto. Aqui observamos que o colesterol é a parte mais conhecida dos lipídios e as suas funções. Isso por quê? Porque o colesterol participa de muitas funções complexas, de muitas funções corporais complexas, sendo assim, incluindo a síntese de membranas plasmáticas que agem como precursor das vitaminas D e dos hormônios de glândula adrenal, assim como hormônios sexuais, estrógeno, andrógenos e progesterona. A ingestão lipídica dietética, ela é recomendada para que indivíduos não fiquem fisicamente inativos ou que não dependam ou tenham alguma deficiência por falta de lipídios. Isso pode acontecer, tá, gente? Uma dieta mal elaborada, aquelas dietas que a gente vê de internet, por exemplo, uma dieta da lua, onde a pessoa corta radicalmente a ingestão de alimentos que são ricos em lipídios, nós vamos ver que vai haver uma deficiência nessa pessoa e vai haver problemas que podem ser até prejudiciais para o fígado, como por exemplo, né, que é uma glândula hormonal, ou para o nosso próprio funcionamento do corpo, né? Na ingestão geral lipídica, feita de maneira correta, ela é ótima, mas uma ingestão geral de lipídio em excesso ou com ausência é horrível e prejudicial para a saúde. O papel dos lipídios no corpo possui quatro objetivos. A reserva energética, a proteção dos órgãos vivos, o isolamento térmico e o meio de transporte para vitaminas lipossolúveis e supressor da fome. Como nós podemos ver lá em cima,
O colesterol bom para ele ser conduzido, ele precisa do lipídio e da sua função lipídica, que é de levar vitaminas lipossolúveis, né? E combater o colesterol ruim, né? A digestão e a absorção dos nutrientes ocorre através do processo digestivo, que nós já conhecemos lá em anatomia e em fisiologia também, que ocorre através de uma harmonia entre glândulas hormonais, né, entre o processo digestivo mecânico, o processo digestivo voluntário e involuntário, né, através do início da digestão até a evacuação daquele nutriente que ficou em excesso no organismo, e também passamos pela absorção dos nutrientes, né, através do estômago e através do intestino grosso, intestino delgado também. Nesse momento, nós vemos que o início da digestão pode agir de maneira talvez até mais mecânica, de maneira certamente mais mecânica e de maneira mais bruta, que é a questão do comer, né? Aonde nós vemos que o alimento é dividido em partículas menores, para que essas partículas menores, quando cheguem ao nosso estômago, estejam uma quebra molecular mais fácil. Sendo assim, essa quebra molecular mais fácil de se absorver os nutrientes, mais nutrientes serão absorvidos. Por isso que é importante o indivíduo ter um bom início no processo de mastigação, um bom início no processo de digestão, porque um início defasado no processo de digestão não terá uma boa absorção de nutrientes. Consequentemente, o indivíduo ficará com a ausência daquele nutriente e também perderá esse nutriente porque ele vai ser evacuado. Podemos dizer que a pessoa vai estar cagando dinheiro, literalmente, porque ela não teve o aproveitamento necessário daquele nutriente. Lembrando que hormônios como gastrina, secretina, colacetina e peptídeo gástrico representam 4 dos hormônios que regulam a digestão. Essas secreções das glândulas salivares, do estômago, do pâncreas, do fígado, via vesícula biliar e intestino delgado, elas são responsáveis por degradar os alimentos, fazendo parte do processo de transporte passivo ou do processo de transporte ativo. A difusão simples, ela é um movimento líquido livre e contínuo das moléculas em uma solução aquosa, né? E através da membrana plasmática da molécula de água, pequenos lipídios e gases se movem livremente no meio extracelular, através da bicamada lipídica e para um líquido intracelular. A difusão facilitada, né, ela envolve a ligação passiva e altamente seletiva de moléculas não lipossolúveis e de outras moléculas de uma grande molécula carregadora lipossolúvel, né? A osmose é um caso mais à parte. Por quê? Porque a osmose ela tem 4 classificações na sua área, bem interessante. Primeiro, a própria osmose, que representa um caso especial de difusão sobre essa molécula, onde a osmose se move por água ou por solvente e através de uma membrana seletivamente permeável, essa partícula pode estar adentrando. Já na osmolalidade, refere-se à concentração de partículas em solução expressa em unidades osmolares de partículas ou íons formados com a associação de um soluto. A hipertônica contém a concentração maior de solutos não pertencentes no meio extracelular em relação ao meio intracelular. Quando isso ocorre, a água migra para o extintor de células de osmose, causando lá o acolhimento da célula. Já na filtração, a água e seus solventes passivamente
de uma região com maior pressão hidrostática passam para uma região de menor pressão hidrostática. Já o transporte ativo é uma bomba de sódio e potássio, que é um dos principais meios de energia da nossa fonte do ATP. O ATP precisa dessa bomba de sódio e potássio, que bombeia esses íons e seus ingredientes eletroquímicos através da membrana carregadora, para que essa bomba de sódio e potássio até passe, que haja como um mecanismo de bombardeamento no nosso ATP. Lembrando que nessa questão do ATP, o valor energético, né, no metabolismo da gente, ele só funciona com nutrientes. Se a gente não tiver uma nutrição decente, não adianta ter a bomba de sódio e potássio que for, porque não vai ter os ingredientes necessários para bombardear o nosso sistema metabólico, o nosso metabolismo energético. No transporte em massa, nós vemos que a exocitose e a endocitose, né, transfere os hormônios, seja a exocitose, que transfere os hormônios, neurotransmissores e secretores de mucosa dos líquidos intracelulares para os meios extracelulares. E já no processo da endocitose, a membrana plasmática que envolve a substância que então se move para dentro do citoplasma. Nós observamos nesse primeiro momento que é bem importante essa questão da nutrição e essa questão de estar sempre batendo na tecla de que a sua alimentação deve ser rica em nutrientes e tudo mais. Nesse próximo momento que nós estamos vendo agora, nós vamos estar falando mais, dando uma pincelada bem de leve sobre a anatomia do sistema digestório, o sistema digestório em si, até porque é uma coisa que nós já compreendemos. Como, por exemplo, a anatomia do sistema digestório. O esôfago e a boca, eles realizam um processo manual da digestão. O estômago realiza o processo intermediário, podemos dizer, sobre a absorção de nutrientes. Mas o nutriente, para ser bem absorvido no estômago e no intestino delgado, intestino grosso, ele precisa primeiro passar por uma boa trituração mecânica através dos dentes. Isso porque, mesmo que o intestino delgado, né, ele absorva 90% dos nutrientes, né, não vai ser possível ele absorver 90% de uma maçã, por exemplo, se essa maçã não foi bem mastigada. Eu estou batendo bastante nessa tecla porque é uma tecla bem importante, principalmente na nutrição. Uma mastigação uma mastigação decente, ela proporciona muitos mais benefícios nutricionais para o indivíduo. A digestão e a absorção dos carboidratos começa a partir do momento da saliva. Podemos dizer que a partir do momento que o carboidrato ele tem um contato com a saliva, ele já passa a ter uma absorção. Isso por quê? Porque a absorção dos carboidratos começa no momento em que a gente coloca o alimento na boca. Colocou o alimento na boca, começou a mastigar, o carboidrato já começou a ser quebrado. Entendeu? Já na questão dos lipídios, né, ele começa na boca e no estômago, mas uma lípise a partir do movimento lingual. O que acontece? Com o movimento lingual, mais a questão da saliva, mais o ácido que está no meio da enzima secretada na boca, é suficiente para a digestão e absorção dos lipídios. Lembrando que os ácidos graxos saturados têm uma importância muito grande nesse momento, porque uma cadeia curta contém de 4 a 6 cadeias de carbono, uma cadeia média contém de 8 a 10. Lembrando que o estômago, através dessa secreção da lípise gástrica, nós vemos que o hormônio pepídico libera o CCK, né?
E a motilidade gástrica, a secreção gástrica, a concentração da vesícula biliar de bile e a secreção enzimática pelo pâncreas é bem importante. Por quê? Porque na digestão e absorção de proteínas, nós vamos observar que através da pepsina, que nós falamos até aqui há pouco agora, demos uma pincelada, ela é necessária para triturar não, é necessária para digerir a proteína, matar o organismo, auxiliar na morte de organismos patogênicos, melhorar a absorção de cálcio e ferro, inativa, aí já na digestão, né, da proteína, inativa os hormônios de origem vegetal e animal e desnatura as proteínas dos alimentos, tornando-os mais vulneráveis à ação enzimática. Nós vemos que lá em cima uma boa ingestão nos lipídios vai auxiliar uma boa ingestão na proteína. Consequentemente, aquela carninha vai ser melhor digerida pra gente. Falando um pouco sobre os exercícios eles podem alterar e irão alterar principalmente no volume de solução, no conteúdo calórico, na osmolaridade da refeição, na temperatura e no pH do indivíduo, porque a situação de estresse, qualquer ela que seja, ela vai alterar a nossa questão de homeostase, a nossa homeostase será alterada. Consequentemente, tudo aquilo que a gente pode considerar como normal no indivíduo será alterado. Na intensidade do exercício, ela depende de quanto VO2 será gasto, será utilizado entre 20% a 60% do VO2, se for comparado ao repouso, vai ter impactos e vai ter gasto calórico, né, nesse indivíduo. E também depende muito da atividade e da duração dessa atividade, de como vai ser. Se vai ser uma atividade de duração curta, se vai ser uma atividade de duração longa, aí fica a cargo do que irá acontecer. Mas se for uma atividade de duração curta ou de duração longa, nós devemos saber que o indivíduo terá gasto nos seus nutrientes. Muito obrigado, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. A parte 2 estará vindo, será mais um complemento dessa parte, creio que talvez menor, ou talvez do mesmo tamanho, ou talvez até um pouco maior, não sei. Mas a parte 2 já está vindo, está sendo publicada.